grande problema nós temos no comércio exterior com carta de crédito? A carta de crédito é um instrumento que muita gente conhece, sabe o que é, já ouviu falar. Claro que tem muita gente que desconhece, porque você vende em cobrança, mas não conhece. Mas normalmente todo mundo conhece a carta de crédito. Mas, igualzinho o Incoterms, eu costumo dizer que o Incoterms é um ilustre desconhecido, a carta de crédito, mesma coisa, é um ilustre desconhecido. Todo mundo conhece, já ouviu falar, mas não sabe exatamente como funciona. Então, a carta de crédito é um instrumento bancário, é uma garantia de pagamento. Quando você vende alguma coisa, manda uma mercadoria para o exterior ou compra alguma coisa, isso daí pode ser feito com várias formas de pagamento. Eu posso fazer um pagamento antecipado, certo? Ou receber um pagamento antecipado, tanto faz. Quando falar a ida, você pode entender a volta, a importação. Então alguém, por exemplo, exporto, vendo alguma coisa, alguém me paga. Aí eu mando a mercadoria depois. E aí eu fico, né, com a faca e o queijo na mão e o importador rezando, né? Puxa, tomara aquele embarque, tomara aquele embarque, tomara aquele embarque. Eu posso vender em cobrança aonde eu tenho uma situação inversa, que é embarcar, emitir os documentos e remeter ao exterior, via banco, por exemplo, onde o comprador vai lá, retira e paga. E aí eu que fico o tempo todo, né, rezando, tomara que ele pague, tomara que ele pague, tomara que ele pague. Existe um instrumento que deixa as coisas mais ou menos no meio. Obviamente não no meio, como muita gente acredita, porque a carta de crédito é um instrumento mais para o exportador do que para o importador, obviamente. Mas ela é uma garantia bancária, é um instrumento bancário onde quando eu vendo, eu digo ao comprador, olha, eu quero uma carta de crédito. Ele vai lá ao banco dele, pede uma carta de crédito, o banco dele manda para mim, ele vai ser o importador, o aplicante, eu sou o beneficiário, e eu vou ter a garantia absoluta de receber, se eu fizer toda a documentação de acordo com a carta de crédito, porque a carta de crédito negocia documentos e não mercadoria, por isso que eu digo que ela é mais para o exportador do que para o importador. Então, uma vez embarcado, mando a mercadoria, saco a carta de crédito. Por quê? Porque a carta de crédito é um instrumento do banco, eu estou lidando como vendedor com o banco e não mais com o importador. Se o importador quebrar, não quiser pagar, é um problema absolutamente do banco dele, eu recebo. Então, esse é um instrumento fantástico, mas é difícil as pessoas o cumprirem. A gente sabe que a maioria dos documentos entregues num banco com carta de crédito tem discrepância. Discrepância é o termo que você utiliza para diferenças entre o documento e a carta de crédito. E isso pode gerar muitos problemas. Por exemplo, imagine aí uma exportação de 1, 2, 3 milhões de dólares, você entrega um documento no banco e o banco te devolve 2, 3 dias depois para você refazer. Quanto você perdeu de dinheiro nisso? Ou comete aí um erro, uma discrepância, e o importador não tem a menor obrigação de lhe pagar, porque, como negocia documentos, você não cumpriu os documentos. Então eu costumo apontar muito isso, que é igual à carta de crédito. Você precisa conhecer isso profundamente, porque é claro que não em todas as situações, mas grosso modo, quer dizer, uma palavra esquecida, por exemplo, numa descrição de mercadoria, um pequeno item qualquer, uma vírgula, pode simplesmente complicar toda a sua situação e o comprador, o banco não te paga e o comprador que poderia aceitar aquela discrepância, diz, não, eu não pago. Então a tua mercadoria pode estar bem produzida, você mandou exatamente aquilo, você não cumpriu, você não recebe. Por outro lado, como eu disse que ela é do exportador, mais para o exportador, se eu produzir uma mercadoria que não é aquela vendida, mas emitir todos os documentos corretamente, eu vou receber do banco. Então, o importador fica na minha mão. É claro que eu descumpri um contrato, depois ele vai me processar, daí, mas eu vou estar com o dinheiro. Então veja a importância de uma carta de crédito e as pessoas não conhecem. Então, carta de crédito é um instrumento absolutamente fantástico. É claro que você tem aí cerca, talvez 10, 15% do comércio mundial feito em carta de crédito, que muitas transações são feitas intercompany, mas esse percentual ele torna realmente uma coisa muito grande, porque o comércio exterior é muito grande. Você está falando de 10, 15%, você está falando em 4, 5 trilhões de dólares em carta de crédito. Então, é um instrumento que precisa ser bem conhecido.